Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje veremos sobre a camada de ozônio e a vida na Terra. Quando a gente fala sobre a camada de ozônio, será que ela tem alguma influência sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros seres vivos? A gente tem que pensar bem nisso. Por quê? Cada dia que passa, a interferência humana, as ações desenvolvidas pelo homem, a quais a gente pode titular de ações antrópicas, podem acabar alterando a camada natural de ozônio. Lembra lá que a gente tem a atmosfera, que é a camada de ar envolvendo o nosso planeta. E nessa camada de ar envolvendo o nosso planeta, a gente vai ter várias camadas. E lá na estratosfera, que é a segunda camada, nós vamos ter a presença da camada de ozônio, que é essencial para quê? Para que a gente possa ter meio que um filtro da quantidade de raios que podem passar até a nossa superfície e aqueles que precisam retornar, E aí, se essa camada acaba sendo prejudicada, se ela fica extensa demais, acaba que os raios vão acabar incidindo sobre a Terra em uma quantidade muito maior. Então, qual que é a relação do homem com isso? Porque a interferência humana na natureza tem prejudicado cada vez mais algumas consequências, alguns danos, vem trazendo alguns danos para o meio. Como, por exemplo, o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, que é o que a gente vai conversar hoje, e a chuva ácida. Então, a camada de ozônio, por que ela recebe esse nome? Porque ela é formada principalmente pelo gás ozônio, que ele tem uma formação molecular de O3, tá? E aí, vai estar localizada, como eu já falei, lá na estratosfera. E a gente não pode esquecer que essa camada de ozônio ela é essencial para que a gente possa ter a manutenção da temperatura para que a vida aqui na Terra possa acontecer. E aí, quando a gente fala também da composição da atmosfera, é importante a gente lembrar que devido a algumas ações ela pode acabar sendo alterada, Lembra que a gente tem, como eu já falei, tem as camadas lá bonitinhas, tem todas as coisas que tem que acontecer, para que o ar possa conseguir circular normalmente. Só que devido a alguns fenômenos naturais também, ela pode acabar sendo alterada, como por exemplo a ação da erupção de vulcões, que a cada vez que um vulcão entra em atividade, ele pode acabar resultando no lançamento de grandes partículas no ar. E essas grandes partículas, além delas, também vão ser liberados muitos gases que podem ser bastante poluentes e bastante tóxicos para a nossa saúde. E aí, como eu já falei, nem sempre essas atividades são só naturais. Às vezes, algumas atividades humanas também podem colaborar para esse processo, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, que é realizada cada vez que você utiliza um automóvel, Já que um automóvel, para circular, ele vai precisar de gasolina, vai precisar de óleo diesel, e cada vez que vai sendo disparado, cada vez que vai sendo utilizado determinado automóvel, que vai sendo realizada uma queima, a gente vai tendo aí a consequência dos combustíveis fósseis sendo queimados e tudo mais, que vai causar uma série de prejuízos para a nossa saúde. Além disso, tem a questão das queimadas, tem a questão da derrubada das florestas e também a poluição que pode ser causada em larga escala. Causada por quem? Causadas às vezes por indústrias que acabam agindo por algumas vias que não são tão legais para o ambiente, porque às vezes economicamente é mais barato para eles, digamos assim. E aí, se a gente tem alterações na composição da atmosfera, a gente pode ter inúmeros problemas ambientais, como eu já falei para vocês lá no início. A gente pode ter o problema do aquecimento global, pode ter a chuva ácida também, E pode ter também o problema da destruição da camada de ozônio. O que mais que é importante a gente saber? Quais são os principais poluentes que vão acabar interferindo, que vão acabar prejudicando a composição da camada de ozônio, tá? Quem são os principais, Se a gente for parar para pensar, a poluição do ar, ela acontece a todo momento. Lembra que a todo momento a gente tem carros circulando, mas não só isso. A todo momento a gente tem as indústrias em plenas atividades. E acaba que no ar vão sendo lançadas uma ou mais substâncias químicas. E essas substâncias químicas às vezes são em concentrações suficientes para causar danos à nossa saúde, principalmente relacionados ao nosso sistema respiratório. Lembrando que, assim como algumas doenças têm alguns grupos de risco, quando a gente fala dos problemas respiratórios, a mesma situação acontece, tá? Os idosos e os bebês, devido à sua imunidade ser diferente aí de uma criança, de um adolescente, de um adulto, acabam sendo mais afetados por essas consequências, tá? E aí, quando a gente fala dos poluentes também, eles vão ter uma leve divisão,
Que divisão vai ser essa? A gente tem os poluentes chamados de primários e temos também os poluentes chamados de secundários. Qual que é a diferença entre eles? Quando a gente fala dos poluentes primários, eles vão ser lançados diretamente no ar. Já os poluentes secundários, eles vão ser diferentes porque eles vão se formar na atmosfera por meio de reações que vão acabar ocorrendo devido à presença de substâncias químicas e também devido a algumas condições físicas. O que mais que é importante a gente saber? Lembra que eu falei para vocês que as alterações na camada de ozônio às vezes pode ser por vias naturais e às vezes por vias naturais também pode ser um prejuízo enorme, como aconteceu lá na Islândia, que foi visto que um vulcão na Islândia ele poluiu 3 vezes mais que a Europa inteira. Mas isso não quer dizer, então eu posso poluir porque minha atividade não vai interferir em nada. Não é bem assim. Se a gente for juntar todas as atividades, todas vão acabar contribuindo para a degradação da camada de ozônio, que não é nada interessante. Lembra aí a quantidade de poluentes, que podem ser gerados e que podem prejudicar a sua atividade. A gente tem aí a ação do dióxido de enxofre, temos a ação do monóxido de carbono, do gás carbônico, do CFC, tá? Que a gente vai ver que ele foi até proibido em muitos aerosóis, tá? Temos também a presença de óxido de nitrogênio e de dioxinas. E aí acaba que esses poluentes que não estão na atmosfera sob a forma de gases, eles também podem ser partículas que também vão acabar prejudicando de alguma forma. O que mais que é importante a gente saber? Que nós temos alguns poluentes atmosféricos, que são considerados os principais. E esses poluentes atmosféricos vão vir da onde? Eles vão vir principalmente dos automóveis, do aquecimento doméstico e também das próprias indústrias. E vai acabar acarretando consequências tanto para a saúde humana quanto para a vida dos demais seres vivos. Lembra que a gente não está no planeta sozinho, a gente está compartilhando com vários seres, E aí, quais são as consequências que os poluentes lançados na atmosfera podem causar? Os prejuízos podem ser a chuva ácida, Pode ser também o buraco na camada de ozônio, que pode ser bastante ampliado, e o aumento do efeito estufa. Lembra lá que na última aula eu comentei com vocês que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, mas que ele pode ser atenuado devido a algumas ações humanas. E aqui a gente vê aí, imagina várias ações acontecendo em conjunto. É claro que nem sempre elas estão lado a lado, como a gente pode observar nessa imagem, mas não significa que em algum momento elas não vão se juntar, se concentrar e gerar uma série de danos para a nossa saúde. E aqui a gente tem a relação aí do efeito estufa e do aquecimento global. Lembra que o efeito estufa ele é essencial acontecer, mas desde que seja em taxas, normais, em taxas que apenas deixem a nossa temperatura nas condições ideais. Se acontece em temperaturas elevadas, o que vai acontecer, A gente pode ter algumas consequências, como o derretimento das calotas polares, por exemplo. E aí a gente vai ter as consequências do aquecimento global, tá? Gases como o gás carbônico, como o metano, eles vão acabar absorvendo grande parte da energia e não vão conseguir enviar de volta para a superfície. E aqui a gente tem a relação aí, mais uma vez, do efeito estufa e do aquecimento global, Que os cientistas acreditam hoje que eles têm uma relação direta e que o aquecimento global nada mais é do que uma intensificação do efeito estufa, tá bom? E aí, a maior parte também da comunidade científica acredita que os responsáveis por essas séries de danos, acaba sendo as atividades humanas que vão acabar liberando quantidade de gases de efeito estufa em um número assim bastante elevado, causando fenômenos climáticos extremos, tá? Como verões muito quentes ou inverno muito frio. Lembra que as extremidades não são nada interessantes, porque a gente não tem adaptações para isso. E aí, para a gente concluir a nossa aula de hoje, a gente tem o nosso exercitando. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: a destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta do Sol, que poderia causar grandes danos aos humanos. Entre esses danos, podemos apontar o que pode acontecer se a gente tiver a liberação de muitos raios solares até a nossa superfície. O que pode acontecer? Só tem uma alternativa aí que não tem nada a ver. Então, vamos ver qual que é essa que não tem nada a ver? Nesse caso,
seria aí o problema de osteoporose, né? Todos os outros problemas podem ser desencadeados pela destruição da camada de ozônio, como câncer de pele devido à grande incidência de raios solares, o envelhecimento precoce da pele e, consequentemente, a redução da eficiência do sistema imunológico. Lembra que eu falei para vocês que a destruição da camada de ozônio pode trazer uma série de problemas para a nossa saúde. E aí, na segunda questão, a gente tem o seguinte: qual é o gás considerado o grande responsável pela destruição da camada de ozônio? Lembra que eu falei para vocês que ele foi até mesmo proibido em algumas substâncias? Nesse caso aí, nós estamos nos referindo ao CFC, que é considerado o gás responsável pela destruição da camada de ozônio, porque ele consegue atingir altitudes entre 10 km e 40 km, e aí acaba que os átomos de cloro vão se fixar às moléculas de ozônio, causando o quê? Causando a destruição delas e, consequentemente, afetando diretamente essa camada. Na terceira questão, a gente já tem o seguinte: o efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do planeta. Esse fenômeno ele é classificado como que tipo de processo? Nesse caso, ele é um problema que é causado naturalmente, só que pode ser intensificado pela ação humana, né? Lembra que algumas das nossas atitudes pode acabar fazendo com que as temperaturas fiquem elevadas demais, não vamos ficar mais nas concentrações ideais de temperatura. E por último, nós temos aí o seguinte: há uma grande discussão atualmente para que as sociedades e governos se conscientizem e diminuam a emissão dos gases do efeito estufa. Entre as práticas a seguir mencionadas, assinale aquela que pode ser considerada totalmente limpa no sentido de não emitir poluentes na atmosfera. Qual das formas de produção de energia ou de atividade econômica que não vai causar tantos danos para a atmosfera? Nesse caso aí, a única que se encaixa vai ser a atuação de usinas nucleares, tá? Ela não vai causar impactos para a atmosfera diretamente, mas lembra que ela é extremamente perigosa, né? Tem que ter todo um manuseio, tem que ter todo um cuidado, porque qualquer acidente também pode ser gravíssimo, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!